E vamos então para o último bloco do programa Eclésia dessa noite, falando sobre as mulheres do Novo Testamento. Alguns e-mails que chegam para a gente, não necessariamente isso acontece em todos os programas, outras dúvidas que não estão relacionadas à nossa pauta, né? O nosso tempo é curto, a gente não consegue responder todas. Mas durante a semana, as dúvidas que costumam chegar por e-mail, o Padre Guido responde com calma. Então você que mandou o e-mail para a gente, você vai receber o e-mail do Padre Guido durante a semana, porque nem sempre a gente consegue responder aqui do assunto que a gente está falando, que a gente prepara sempre muitos assuntos interessantes e a gente acrescenta com a participação dos nossos telespectadores. A gente ainda vai ler algumas perguntas aqui nesse bloco ainda. Aliás, dá tempo. Ligue pra gente ou manda e-mail. Quem sabe nesse bloco a gente ainda consiga falar sobre o seu assunto, a sua pergunta, a sua dúvida, tá certo? Mas, Padre Guido, fala então pra gente dessa personagem, dessa samaritana. Qual é a relação de Jesus? O que Jesus quis dizer ao conversar com essa mulher samaritana? Já, para dar uma explicação, temos que fazer um pequeno, rapidíssimo estudo geográfico. Certo. A terra de Jesus, a Palestina, estava dividida em 3 regiões. Ao norte, a Galileia, com a cidade de, por exemplo, Nazaré, Cafarnaum, né? O norte. No centro, a Samaria, e no sul, a Judeia, com Jerusalém, Jericó, Belém, etc. Onde Jesus nasceu no sul, mas ele conviveu boa parte da vida no norte. No norte, exato. Não é uma terra grande como nós podemos imaginar, como o Brasil, como a Itália, não. É uma terra muito reduzida. Do norte ao sul da Palestina são somente 280 quilômetros. A mesma distância como de Campinas até Bauru, a cidade de São Paulo, onde a gente mora. Por incrível que pareça, o relacionamento entre os galileus e os samaritanos, ou entre os judeus e samaritanos, não era dos melhores. Se odiavam, em poucas palavras. É Jesus que quer dar um basta nisso. E temos várias passagens na vida de Jesus que confirmam esta sua grande vontade de vencer este tabu, digamos em termos modernos, né? Um dos quais exatamente é o encontro com uma mulher do qual não existe um nome, mas que ficou conhecida como a samaritana, porque era da Samaria. Quando Jesus pede para esta mulher que está ao lado de um poço um pouco de água para tomar. Aí vem a primeira pergunta: como é que você, que é judeu, fala esta mulher, pede água para mim, que sou uma samaritana? Porque judeus e samaritanos se odiavam, né? Jesus começa com uma bela resposta: se você soubesse quem é que te está pedindo um pouco de água, seria você a pedir água para ele, né? Isto é, Jesus logo fala do discurso muito mais profundo da vida desta mulher, que a um certo ponto ela disse que não tinha marido. E Jesus lhe responde: está dizendo muito bem que você não tem marido, você já teve 5 maridos. E o homem com o qual você está vivendo agora não é o teu marido. Jesus colocou o dedo na vida mais íntima daquela mulher, que começou a olhar para Jesus e acabou recebendo exatamente uma conversão. Indiretamente ele estava falando dos relacionamentos ilícitos, irregulares, de certa forma estava falando do divórcio, né, Padre Guido? Exato, e Jesus mostra para esta mulher a história da vida dela a tal ponto que ela muda. Por isso, vejam só este encontro de Jesus que faz melhorar a vida desta mulher. Mas, além disso, temos também na dinâmica de Jesus, quando ele ensina, a um certo ponto ele acena um episódio, uma parábola de um cara que foi vítima de um assalto, exatamente entre Jerusalém e Jericó, isto é, na Judeia. E não foi socorrido nem por um homem da igreja, nem por outro homem do culto. Mas quem socorreu aquele homem foi um samaritano que se preocupou. Por isso, Jesus quer dar um basta nessa distância que tinha se criado entre samaritanos, judeus ou galileus. E também naquele outro episódio, quando Jesus, na Judeia, curou milagrosamente 10 pessoas doentes de lepra.
Aquela passagem que só um voltou para agradecer. Exato, este cara que voltou, único que voltou, era samaritano, não era judeu. Essa relação de Jesus com os samaritanos, acho que ele quer dizer indiretamente também que ele é o Messias e veio para todos os povos. Exato, Jesus quer acabar com este egoísmo, digamos assim, regionalismo. O regionalismo. Ele veio para todos e, sobretudo, minha gente, ele veio para ajudar as pessoas fracas. É porque as mulheres, especialmente aquelas que mais precisavam da presença e da graça de Deus, ocupam um grande espaço na vida de Jesus. Muito bem. Queria que o senhor comentasse também, Padre Guido, sobre duas passagens que Jesus se encontra com duas viúvas. A viúva de Naim e aquela pobre senhora que foi fazer sua oferta no templo. Exato. Viúva de Naim, duas mulheres que não têm um nome. Você se imagina, com um momento de fantasia, o que aconteceu na cidade, é uma aldeia, Naim. As pessoas podem confundir. A viúva de Naim não significa que o marido dela chamava Naim. Não. Ela é viúva. É uma cidade, uma aldeia. Uma cidade, uma aldeia. Imaginamos, minha gente, aquela multidão que acompanha um enterro. Quando morre uma criança, uma adolescente, imagina a comoção até maior. Podemos imaginar uma multidão que estava saindo da cidade para o cemitério e que cruza com uma outra multidão que acompanha Jesus. Imaginamos, gente, centenas ou até algumas milhares de pessoas, que silêncio deve ter se criado naquele momento, e Jesus, diante da tristeza daquela viúva, tem um pormenor no Evangelho. Havia perdido o esposo e agora estava sepultando o único filho. Olha que situação social. Para uma cultura que praticamente a importância da mulher está vinculada à família, aquela senhora certamente ia sofrer muito com essa situação. Muito. É daí que Jesus intervém de uma maneira milagrosa, doando novamente a vida para aquele menino. Imaginamos, Eric, sem fantasia, o que é que deve ter acontecido aquele dia? Pois é. Quem sabe quantas pessoas que até pelo medo fugiram, mas quantas outras começaram a olhar para Jesus e se perguntavam, mas quem é este homem que até chega a ressuscitar pessoas falecidas? E outro caso que você, Eric, está assinando, também de uma mulher pobre, sem nome, lá no templo. Era um gesto até obrigatório, não digo pagar o dízimo, mas pelo menos uma oferta generosa anual no templo. E está escrito no Evangelho que no cofre do templo entrava até um bom dinheiro, até de pessoas com boas possibilidade, com boas condições. Quando chegou esta pobre viúva, que colocou alguns centavos. E qual foi o comentário de Jesus? Esta viúva, esta pobrezinha, está ganhando mais merecimento diante de Deus, porque está colocando no cofre os últimos centavos que ela tem. Ela não tinha nada, nunca tinha dinheiro. Era talvez o preço para o pão daquele dia. E ela deu exatamente do seu necessário, falou Jesus, ao passo que aquele dinheiro, boas notas que entravam lá dentro, eram fruto de supérfluo, de pessoas que tinham condições. Isso é para deixar bem claro que Deus aceita de bom gosto qualquer mínimo gesto que se faz por amor, até aquele copo de água que se dá para uma pessoa que está com sede, ou até aquele sorriso que se faz para uma criança quando é feito com amor. Padre Guido, a gente tem pouco tempo, mas eu queria rapidamente, antes da gente terminar, tratar de 2 pontos para o senhor encerrar o programa de hoje. Muitas mulheres acompanharam Jesus durante sua vida pública, a ponto de, no momento mais difícil da sua vida, na cruz, eram as mulheres, além do apóstolo João, que ficaram ali até os pés da cruz. Essas mulheres foram fiéis mesmo a esse ministério e acompanharam ele até no momento difícil. Sim, exato. E tem até o nome de algumas delas, né? Certo. Aos pés da cruz é Maria,
depois tem Maria de Cleofas, Maria Madalena, encontramos estas Marias. Encontramos também as mulheres que acompanham Jesus. Está citado, por exemplo, uma esposa de um tal chamado Cusa. Certo. E depois encontramos, é muito bom ler o capítulo 1, no versículo 14. De Atos, tu está falando de Atos dos Atos dos Apóstolos, certo. onde está escrito que os apóstolos perseveravam na oração juntamente com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus. Portanto, nós temos uma presença ativa de mulheres que acompanham o ministério de Jesus. Tanto na sua vida pública, na sua paixão e depois no início da igreja. Daqui a algumas semanas a gente vai fazer um programa especial sobre o Apocalipse. A gente já recebeu uma pergunta aqui do nosso telespectador assíduo, Igor Morvan, que sempre manda as perguntas muito boas. Continua mandando, viu, Igor? Queria que o senhor rapidamente falasse disso, a gente já combinando que a gente volta nesse assunto em breve. Certo. Em Apocalipse 12, notamos a presença de uma mulher. Uma mulher que gera um filho e precisa fugir do dragão. Sim. Algumas pessoas fazem relação com essa mulher do Apocalipse 12 diretamente com Nossa Senhora, Sim. mas outros com a figura da própria igreja, Da igreja, católica. sim, exato. Que a gente pode entender qual que é a interpretação mais exata? As duas interpretações são aceitas pela igreja. Seja a interpretação de Maria com o menino Jesus, como também as consequências da criação de Deus, isto é, a igreja. Mas nos dois exemplos, nas duas opções, uma coisa tem em comum, que o demônio que corre atrás de Nossa Senhora, de Jesus ou da igreja, acaba sendo vencido. Vamos dedicar um programa inteiro para o Apocalipse, que merece mesmo. Aliás, desde já anunciou Eric que não será suficiente o programa para explicar. É maravilhoso o livro do Apocalipse. Porque realmente é um tema riquíssimo, né? Sim. Mas na semana que vem, a gente está acostumando divulgar o tema da semana do programa seguinte, nós vamos falar sobre São Pio X, o Papa São Pio X, que foi um importantíssimo Papa, que recentemente nós celebramos o centenário da sua morte. Então já fica combinado que na semana que vem a gente conversa sobre a vida, a obra e tudo que de importante fez São Pio X. Olha, outras questões a gente tinha preparado aqui, não houve tempo, a gente acabou fazendo o possível para botar o máximo de questões e agradecer aqui aos nossos telespectadores, o César Fontolan, o Lucas Abreu, o Luiz Fernando Bueno, Nelson Marmentini, o Denis Prudêncio, Euclides Fonseca, Dubri Gadben, outro nome aqui de outro telespectador que mandou para a gente, Adelane Maria Dantas, a Ercília Alves de Moraes. Todas as suas perguntas, na medida do possível, o Padre Guido responde por e-mail e volta aqui em outras oportunidades que a gente acaba citando ou passando por esses assuntos que você está mandando aqui para a gente hoje, tá certo? Mas agradeço a participação de todos vocês. É muito importante mesmo a gente contar com nossos telespectadores que nos ajudam aqui com o nosso programa, tá certo? Padre Guido, nos resta, então, encerrar o programa, como de costume, o senhor sempre dá a bênção para a gente. O programa é muito rápido, mas quem sabe que um dia teremos alguns minutos a mais. Pois é, quem sabe. Um meu abraço para a Fran, a Viviane e Dona Maria Inês de Bauru, também para o Dr. Carlos Carvalho e a senhora Cristina, e da cidade de Rio Claro, meu amigo Sadi, Dona Sandra e toda a família. E para todos vocês, prezados amigos telespectadores, o abraço fraterno, com a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Padre Guido. Boa semana ao senhor, boa semana aos nossos telespectadores também. Lembrando que nossos programas ficam sempre disponíveis no portal da Rede Século XXI. Acesse, é bem fácil. rs21.com.br é o portal aqui da Rede Século XXI. Lá você pode encontrar todos os nossos programas, detalhes da nossa programação, notícias, enfim, uma série de coisas. E você procurando, então, por Programa Eclésia, lá no setor de programas de espiritualidade, você vai encontrar o Programa Eclésia. Os vídeos do programa ficam disponíveis para você assistir o programa de hoje e os outros programas que a gente já fez também nas semanas anteriores. Isso também acontece, às vezes você manda uma pergunta aqui para a gente não consegue responder no programa da semana. Mas assiste um daqueles programas que às vezes, ou certamente sempre acontece, a sua pergunta é respondida, que a gente já tratou desses assuntos em programas anteriores. Tá certo, gente? Boa semana, obrigado pela sua companhia. Na semana que vem a gente conversa então sobre o Papa Pio X. Até lá, boa semana, tchau, tchau.